O texto de hoje nos leva efetivamente a ter que estudar. Há curiosas transcrições, escolhas feitas por Emmanuel que nós precisamos efetivamente entender. Ele é um grande exegeta, um estudioso daquilo que usa para suas exposições, e nós que vamos nos aproximar disso não estamos dispensados de fazer a mesma coisa. O trecho que é tirado da carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 6, faz parte de um contexto maior. O versículo diz, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Como eu digo para vocês, e já repeti isso tantas vezes, Emmanuel se vale da tradução do Padre Figueiredo, que era corrente no Brasil nos séculos XIX e até a metade do século XX. Porém, esse versículo está inserido num contexto maior. Ele começa no versículo 5 e termina no versículo 8 daquela carta. Uma carta que, com toda a segurança hoje, os estudiosos dizem não foi escrita por Paulo. James Dunn, na Nova Perspectiva sobre Paulo, Eugene Boring, na Introdução ao Novo Testamento, Rinaldo Fabres, nas Cartas de Paulo, são todos autores reconhecidos no mundo todo. E são estudiosos que lastreiam as suas pesquisas em outros tantos estudiosos. E eles, os três, são concordes, como os demais, em afirmar que quem escreveu a carta aos Efésios, assim como a carta aos Colossenses e a segunda carta aos Tessalonicenses, era um integrante da escola paulina, porém não era o próprio Paulo. E vários são os fundamentos para que a gente possa chegar à conclusão que eles chegaram. O primeiro é que Paulo já estava desencarnado quando esse texto aparece. A história nos diz que as cidades de Laodiceia, de Colossos e outra, a quem os textos serão dirigidos, haviam sido destruídas num terremoto nos anos 60, 61, depois de Cristo, na era em que nós vivemos presentemente. Portanto, as igrejas a quem esses textos são direcionados, elas não existiam. Eram igrejas que houveram existido. E esses textos são escritos sem nominação. Não há mesmo na carta que nós estamos estudando, a não ser numa expressão que aparece em 180, depois do início da era cristã, a menção de que havia uma comunidade para a qual ela tinha sido dirigida, essa comunidade de Éfeso. E os textos são textos que, de certa forma, não têm, diferentemente das outras cartas paulinas, uma direção. São escritas com recomendações, e algumas recomendações chocantes, como essa, que é objeto do nosso estudo. Porque se a gente resgata, como Emmanuel fez, o versículo 6, tem a impressão que está tratando de um assunto que não tem lá muita importância do ponto de vista histórico. Entretanto, o capítulo 6, nesses versículos, assim como a carta aos Colossenses, no capítulo de número 3,
falam da condição do escravo. Do escravo. Eu vou usar uma tradução que é bem moderna, é do Frederico Lourenço, já que nós não temos traduzido no Brasil, embora disponível pela internet a consulta, ao texto do Churac. Eu vou voltar no Churac já já, mas a gente não tem. E o Frederico Lourenço, que traduz do grego, ele escreve para nós o texto assim: escravos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com medo e tremor, na simplicidade do vosso coração, como se obedecesseis a Cristo, e não numa escravidão só de ver, como se quisesses agradar às pessoas, mas como escravos de Cristo, fazendo a vontade de Deus a partir da alma, desempenhando o trabalho de escravo com boa vontade, como se servisseis a Deus e não a pessoas humanas, sabendo que cada um, se algo fizer de bom, isso receberá da parte do Senhor, seja ele escravo ou homem livre. O texto, portanto, é um texto que vem legitimar uma prática que era adotada pelos hebreus e também pelos povos do passado, de ter pessoas sob a sua dominação. Uma hipótese que Jesus não aceita e uma hipótese que Allan Kardec, com base nos espíritos, vai rejeitar. E que Emmanuel vai tratar sob um outro prisma, porque não dá para legitimar esse tipo de imposição como existia, por exemplo, no livro do Êxodo, está lá no capítulo 21, versículos de 1 a 11, como está no livro do Levítico, também as duas traduções do Churac permitem a gente entender, o capítulo é o 25, versículos 44 a 46, onde a escravidão era tomada como uma realidade, mas que, pela evolução, e os dois livros mostram isso, saiu de um primeiro momento de ser a escravidão do próprio irmão de nação para só ser admitida em relação aos terceiros. No livro do Êxodo, isso aparece claramente. Você pode tomar como escravo qualquer pessoa que você tiver ascendência. 4 eram os motivos invocados para ter essa ascensão sobre outro. A dívida. Então, se você não conseguisse pagar alguma coisa, você teria que vender o seu trabalho, mas se tornaria um escravo de alguém até quitar o seu débito. Por pobreza, porque quem não tinha condições de se manter era vendido como escravo e tinha, então, por parte daquele que o seu amo tinha por parte dele o fornecimento da alimentação. Por nascimento, e aqui há uma questão que é essa da natureza da evolução, da visão dos hebreus, porque o filho de escravo era escravo e só seria libertado em algumas condições, inclusive, particularmente, num dos trechos do Levítico, ele iria embora, mas a sua mulher, se ele houvesse se casado, os seus filhos permaneceriam com o seu amo, com o seu senhor. Então, e também, se fosse o prisioneiro de guerra, a hipótese é que era praticada depois por outros povos, já que com o domínio romano, os hebreus acabaram sendo dispersos. Então, percebam vocês que essa carta foi escrita mesmo por uma pessoa diferente de Paulo, porque Paulo, nas cartas que escreveu, não recomenda, como esse escritor dos 3 textos a que eu me referi,
que alguém seja mantido sob o domínio de outro. Jesus, como nós sempre lembramos, era contrário a esse tipo de postura, né? Há um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 35 a 40, que na beleza do Churac fica poético. Entre eles, um mestre da Torá o interroga para pô-lo à prova. Ele diz: Rabi, qual é a ordem mais importante da Torá? Ele lhe diz: amarás a Yahvé, teu Elohim, de todo o teu coração, de todo o teu ser e de toda a tua inteligência. Esta é a maior e a primeira das ordens. A segunda lhe é semelhante: amarás teu companheiro como a ti mesmo. Nestas duas ordens estão fundamentados toda a Torá e os inspirados. Os peroxins, né, aqueles que eram os estudiosos, acabam se afastando de Jesus quando eles ouvem essa sua recomendação. E por quê? Porque aqueles que tinham a formação ligada ao hebraísmo não compreenderam a mensagem de Jesus, não a entenderam. E Paulo, fariseu que era, quando passa a ser orientado pelos seguidores diretos de Jesus, também se volta contra certas prescrições e não poderia endossar uma questão assim. Jesus não faz, os espíritos muito menos. Livro dos Espíritos, parte 3ª das Leis Morais, capítulo 10, Lei de Liberdade. Quando Kardec pergunta sobre a escravidão, as respostas são objetivas, claras. 829, é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso de força. 830, o mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. E mais adiante, quanto mais desenvolvida for uma sociedade, e, sobretudo, depois de Jesus, sua razão só pode lhe mostrar que todos são iguais perante Deus. E ninguém pode ser desculpado por praticar algo que é contrário ao preceito que Jesus nos veio ensinar. Então, se a carta revelava essa questão, o que faz Emmanuel, um ex-escravo? Há 50 anos depois, primeira parte, o capítulo 5º, quando ele tem a chance de pregar para aqueles seguidores, os caminheiros, e revela a sua condição de um escravo recém-liberto, o que vai depois lhe custar a própria existência, ele pega do texto, então, um conteúdo completamente diverso. Ele não comenta os versículos da escravidão em nenhum momento. E o faz, evidentemente, primeiro, porque Jesus não aceitava esse tipo de postura. Os espíritos condenaram a prática. Ele a sofreu numa das suas existências. Então, não há sentido de considerar. Mas os que seguem o texto vão dizer que aí está uma palavra divina. Vão dizer que essa postura é uma postura adequada, quando ela não é. Ela não pode ser. Não pode ser. É por isso que, ao construir a mensagem, Emmanuel, então, se vale de 6 grandes posturas e parte de uma ideia que está longe de ser aquela ideia
que o autor do texto queria incutir, e que serviu de base, sim, para muitas expoliações ao longo dos séculos. Nós já falamos aqui, o Brasil foi o último dos países em que a liberdade dos escravos chegou, e chegou de forma extremamente precária, extremamente cruel, sem qualquer espécie de reparação. Portanto, aqueles que almejam avançar do ponto de vista evolutivo não podem olhar para um texto assim e dizer: olha, esse texto é a palavra de Deus. Não pode, não há lógica. É, sim, uma orientação humana. Emmanuel, então, nos diz: você quer atender? Você quer ajudar? Você quer ferir? Você quer humilhar? Você quer maldizer? Você quer trajar-se? Evidentemente que, em que sentido? Olha, se você já sabe, para atender aquele que ignora, você não pode ofuscá-lo com sua eventual luz. Então, o atendimento é o atendimento na condição daquele que vai ser por você amparado. Você quer ajudar aquele que precisa? Sim, é uma coisa que eu busco. Perfeito. Então, você deve fazê-lo sem molestá-lo com aquilo que você tem, sem ostentar. Você gostaria de amar, expressar o seu amor? Sim, então você não pode ferir o objeto amado com qualquer exigência. Você tenciona curar? Sim, então não humilhe o doente. Não humilhe. Ele já está fragilizado demais para ser humilhado. Você quer melhorar os demais? Puxa, é um desejo sincero. Então, não maldiga a ninguém. Não maldiga a ninguém. Se você ensina a caridade, não vá usar espinhos na sua roupa para que, quando você se aproximar do que vai amparar, os espinhos da tua roupa o firam. Percebam vocês como ele, então, usa o texto dentro daquela ideia de servir, mas já não mais servir a um amo, servir a uma pessoa, mas o serviço da forma como preconizado, como orientado por Jesus. Tem cuidado, diz ele, na tarefa que o Senhor te confiou. Cuidado. Por quê? É fácil servir para receber aplauso. É o texto, servir à vista. Se eu estou à vista, e agora já não é mais com a ideia da humilhação, mas é fazer o serviço onde ninguém vá te trazer qualquer forma de apreço. Ele diz: é fácil fazer isto, o difícil é fazer as ocultas, quando ninguém vê, quando apenas a nossa consciência nos aponta o que é correto. E aí vem a chamada de atenção. Quase todo o trabalho, em todos os tempos, que as criaturas fazem é dispersivo e enganoso. As pessoas fazem à espera do aplauso, à espera do reconhecimento. Querem ser apontadas como criaturas que os demais precisam aprender a imitar. Mas a verdadeira imitação é aquela que decorre justamente de Jesus, e não daqueles que podem vir a segui-lo. Ele diz para nós: você que quer ser um servidor sincero, fala pouco e constrói cada vez mais, mas usa para isso o silêncio do espírito. Vai e serve. Toma cuidado para atender, para ajudar, para não ferir,
para não humilhar, para não maldizer, para não afastar. Toma cuidado, faze a tua parte. Agora a gente olha o texto e o versículo fica de outra transparência. Mesmo que inserido num contexto, ele dá para nós uma ideia completamente diferente. Não devemos nos preocupar em agradar aos homens, mas devemos nos ocupar pensando em agradar a Deus. Não devemos enaltecer fantasias, porque as fantasias podem gerar, como geram, ilusão, confusão, mas apenas aos ambientes físicos, porque do ponto de vista espiritual, é necessário que brilhe a nossa luz. E esse brilho é obtido em silêncio. Pede-nos ele para que nós fujamos, então, a qualquer referência pessoal. E isso, muitas vezes, coloca aquele que serve numa situação muito mais constrangedora do que o próprio serviço que ele empreende. A mensagem é rica e ela aponta para uma necessidade que aparece num outro texto dele. Esse livro é um daqueles erguidos ou trabalhados para reunir uma porção de ensinamentos vindo de vários espíritos, alguns importantes para a obra do Chico, como o próprio Emmanuel, André Luiz, Bezerra, porém outros que se apagam, apresentam lá o seu prenome e está tudo certo. Nesse livro, quando Emmanuel fala no estudo, sobre o estudo da verdade, ele diz que nós só conseguiremos efetivamente cumprir tudo isso do servir se nós eliminarmos das nossas práticas aquilo que é do homem velho, o monumento da incompreensão, como ele destaca. E diz assim, é tão fácil entender o homem velho que presente em nós, porque ele ensina a paz, só que fomenta a guerra. Ele fala em amor, mas pratica o ódio. Ele prega a concórdia, no entanto, trabalha pela desunião das criaturas. E diz, como é possível isso? Como dá para entender as pessoas que não jogam fora aquilo que já não lhes é mais útil? E apresenta umas situações que fica difícil a gente não imaginar a nossa postura. Porque ele diz, você paga aluguel para a casa que abriga o teu corpo. Liquida os débitos com o consumo de água e luz. Você, com muitos esforços, compra o comprimido que te tira a dor. Recompensa até aquele humorista que te faz dar risada. Se vai a um hotel, a um restaurante, paga a gorjeta de quem te serve. Compra bilhetes para se deslocar de trem, de ônibus, salda contas que tem no mercado, no armazém, com a lavanderia, já que você não quer passar fome e nem respirar a imundície. Chega até mesmo, diz ele, absurdamente, a pagar os prazeres baixos do instinto, que lhe desgastam a saúde e desfiguram o caráter. Meu amigo, para e acorda. A verdade exige esforço próprio. A iluminação espiritual sem trabalho de elevação íntima não existe. Você paga o preço das batatas para o plano inferior, mas reclama gratuitamente a luz eterna, achando que conhecimento divino é prêmio à ociosidade. Quem pensa assim se perturba, não chega a lugar algum. E se a dúvida da necessidade do esforço faz parte da ciência, já que ela permite que a gente vá sempre descobrindo mais, em termos de moral,
de fé, a dúvida revela incapacidade espiritual. Os que não trabalham para ser melhores não são dignos do pão do Espírito. Tome cuidado, tome atenção, fique atento. É justamente o que a mensagem deste item em silêncio nos recomenda. Nada de destaque, corrigindo-nos a nós mesmos, mas com firmeza, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para que as nossas ações cheguem àqueles que delas precisam sem qualquer alarde, sem qualquer destaque. Vejam vocês como um texto que, por si, revela uma crueldade, uma prática que eu não acredito, porque ela não aparece em outros textos, a não ser os que não foram escritos por Paulo. Ela não revela uma prática dele, Paulo. Dele, Paulo. Tá? Embora fosse preceito de observação autorizado pela Torá. Mas Jesus vem dizer que a Torá tem outro propósito. Quem a lê da maneira como está fazendo não está atento ao Espírito. E, não estando atento ao Espírito, corre o risco de perder a oportunidade de avançar. Ninguém tem o direito de ter outro sob seu domínio. Isso é absurdamente inaceitável. Porém, naquilo que nós vamos fazer como servos, agora servos de uma estrutura maior, servos na busca da própria evolução, que vão conhecer e se empenhar, é preciso fazer o bem de maneira silenciosa. Silenciosa. Agindo sempre, em todas as oportunidades que tivermos, para que o trabalho que desempenharmos seja o melhor possível e a nossa consciência nos traga a paz que tanto desejamos. Esses textos dele são um convite para a gente parar, pensar tanto, que o tempo que nós temos, às vezes, fica pequeno para explorar os detalhes. Agora, acho que todos nós guardamos o recado direto. Fazer sem chamar a atenção e não imaginar que conquistaremos o progresso espiritual sem esforço, sem apagar velhos ranços, velhas práticas, que podem até aparecer como legítimas para quem as escreveu ou para quem pensou, mas que não são dignas de quem quer seguir a Jesus. Obrigado pelo carinho da atenção, uma excelente semana para vocês.